Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 6. Iremos estudar sobre autismo, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, álcool e outras drogas, crises convulsivas ou convulsões. O autismo nasce com um transtorno neurobiológico, com alteração no desenvolvimento que faz com que ele tenha dificuldades no relacionamento com as pessoas e com o ambiente onde vive. Os déficits estão ligados às sinapses dos neurotransmissores, corpo caloso, hemisfério frontal, límbico sistema, trouxe para vocês algumas curiosidades. Vocês não precisam entender tudo, mas para que vocês saibam sobre hemisfério frontal, sistema límbico e o corpo caloso. Existem alguns sinais na infância para identificar o autismo. O desenvolvimento da linguagem parece diferente, não responde quando é chamado, costuma emitir sons e palavras repetidas fora do assunto, brinca com os objetos e brinquedos de maneira inusitada. Então, se apresenta alguns desses comportamentos, pode ser que a criança seja autista. Existe também o autismo em adulto, pode parecer improvável, mas é bastante possível que as pessoas cheguem à fase adulta e não saibam que convivem há anos com o TEA, o transtorno do espectro autismo. Isso se deve ao fato desses indivíduos não manifestarem características moderadas ou severas do distúrbio. Quem é autista será sempre autista. O cérebro do autista ele trabalha de forma diferente. Tem dificuldades de comunicação, interpretação e socialização. É importante observar se eles interagem com o meio e observar se a pessoa está verbalizando. O autismo em adulto pode ser identificado também em situações onde o homem ou a mulher demonstra determinadas características comportamentais. Tem dificuldades em entender discurso, entender contextos, situações afetivas e emocionais que envolvam comunicação, olho no olho, gestos, olhares. Irritam-se facilmente quando as coisas saem da rotina. Ensina-me de várias maneiras, pois sou capaz de aprender. Dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Quem é autista será sempre autista, como foi falado anteriormente, porém com um trabalho eficiente e eficaz pode se adaptar. Falar agora sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é uma doença crônica que inclui dificuldades de atenção, hiperatividade e impulsividade. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade começa na infância e pode persistir na vida adulta. Os sintomas incluem falta de atenção, hiperatividade, como já foi falado. Os tratamentos incluem medicamentos e psicoterapia. Existem sintomas comuns de desatenção. Vou falar de alguns sintomas. Deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido em atividades escolares, de trabalho ou durante outras atividades. Tem dificuldades de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Não escuta quando lhe dirigem a palavra. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Perdem objetos necessários e não segue instruções e não termina deveres de casa, tarefas domésticas ou tarefas no local de trabalho. É muito importante para que vocês saibam distinguir
os sintomas do autismo e do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, pois eles são muito parecidos, mas cada um tem os seus sinais e sintomas. Álcool e outras drogas. O uso e abuso de substâncias psicoativas são substâncias que causam mudanças na percepção e na forma de agir de uma pessoa, com variações de acordo com o tipo de substância consumida, da quantidade utilizada. Aqui tem alguns tipos de drogas: álcool, tabaco, inalantes, maconha, LSD, cocaína e crack. Existem outros, porém, coloquei somente alguns exemplos para que vocês possam saber um pouco sobre álcool e outras drogas. Existem os sintomas físicos, tanto do uso problemático de drogas, quanto da dependência de álcool. Sintomas físicos: problemas respiratórios, se o uso for por fumo, sintomas de abstinência de drogas, enjoo, ansiedade, tremor, diarreia, cólica, suor, dentre outros. O comportamento, como é que apresenta? Dificuldades para dormir, irritabilidade. Muitos, para saciar o seu ego, o seu desejo, eles obtêm de formas para que o uso seja para saciar o seu desejo, eles chegam até mesmo a pedir ou até mesmo a roubar para comprar a droga para consumi-la, para saciar o seu desejo e o seu prazer. Os sentimentos: sente-se vulnerável, sente-se culpado por usar droga, mas eles não conseguem deixar de usar para saciar o seu ego e o seu desejo. Os pensamentos: tem pensamentos contínuos sobre a próxima vez que vai usar as drogas. A dependência de álcool: quais os sintomas físicos? Perda de apetite, problemas de estômago como gastrite e úlcera, problemas no fígado, vômitos e enjoo. Sintomas de abstinência: tremor, suor, confusão e até mesmo convulsões. E muitos chegam a ter delírios e alucinações. Os comportamentos: dificuldades para dormir, necessidade de beber durante o dia, necessidade de beber pela manhã. Quais os sentimentos da pessoa que tem dependência de álcool? Sente-se vulnerável, grande desejo de beber. Então é bom que vocês também consigam distinguir os sinais e sintomas do uso problemático de drogas e a dependência de álcool, pois são parecidos e muitas vezes o que apresenta em um apresenta no outro. Crises convulsivas. Existem vários tipos de crise convulsiva. A convulsão é um distúrbio em que ocorre a contração involuntária dos músculos do corpo ou de uma parte deles, devido ao excesso de atividade elétrica em algumas áreas do cérebro. São diversos tipos, eu escolhi alguns somente para que vocês conheçam alguns tipos de convulsões. A duração da convulsão é geralmente apenas de segundos, mas pode chegar a alguns minutos. Existem os sinais e sintomas. Muitas vezes a causa da convulsão são lesões na cabeça, que levam à hemorragia do cérebro, abstinência do álcool, tumores cerebrais, abstinência do álcool, hipoglicemia, níveis baixos de açúcar no sangue, doença hepática grave ou doença renal, dentre outros. Os sinais e sintomas de uma crise convulsiva depende do tipo da crise e da região do cérebro afetado. Em geral, ocorre perda súbita da consciência acompanhada por movimentos de contração muscular em todo o corpo ou parte dele. O que fazer ao se deparar com um quadro de convulsão? Durante a convulsão, seu principal objetivo é assegurar que a pessoa não se machuque, fique calmo. A maioria das convulsões são autolimitadas, ou seja, independentemente de ser feito algo ou não, a crise permite por si só e dura de 1 a 4 minutos.
Trouxe alguns exemplos aqui, o que fazer e o que não fazer. Vocês também não precisam se deter, somente para vocês conhecer sobre. Pois eu acredito que vocês já pagaram essa disciplina, a disciplina sobre primeiros socorros, ou até mesmo em outra, então vocês, é somente para que vocês conheçam um pouco. O que fazer? Sempre que possível virar a pessoa, afastar todos os objetos próximos da vítima, afrouxar a roupa, se possível colocar uma estrutura macia, coberta, toalha, blusa, embaixo da cabeça, deixando a cabeça mais elevada para facilitar a passagem de ar. O que não fazer? Não tentar nem permitir que alguém coloque qualquer objeto na boca de uma pessoa durante uma crise. Não tentar puxar a língua para fora, para não correr o risco de ter um dedo mordido pela pessoa durante a crise. Não tentar segurar ou contê-la e não tentar forçá-la a tomar medicamentos ou beber água. Coloquei somente alguns para que vocês conheçam sobre. Isso aqui é o nosso Vamos Memorizar, para que vocês possam estudar e para que esse assunto que foi estudado hoje possa ficar fixado na mente de vocês. Complete de acordo com o... Vocês vão completar, inclusive já está aqui respondido, já foi respondido na nossa aula ao vivo. Completar sobre o autismo, descreva o transtorno de déficit de atenção, definir álcool e outras drogas e o que é crise convulsivas ou convulsões. Esse Vamos Memorizar, quem participou da nossa aula ao vivo, ele foi respondido ao vivo com a interação dos alunos que participaram da aula ao vivo. E quando o dia for ruim, lembre-se que amanhã será um novo dia. Esses são meus contatos. Desde já eu agradeço a todos pela presença de vocês. Caso vocês precisem de algo, alguma dúvida, pergunta, estarei sempre à disposição de vocês. Desde já agradeço a todos, tenham uma ótima noite e obrigada.